RCP Notícias. São 13 horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde. Fontão, Combom e Várzea terão ações de limpeza reforçadas para evitar maior propagação dos mosquitos vetores de doenças como o paludismo. O mais recente relatório emitido pelo Programa de Luta Integrada contra Vetores mostra a necessidade de intervenção mais musculada nessas 3 comunidades da praia, pois a situação epidemiológica assim requer. As equipas de Delegacia de Saúde têm estado no terreno ao longo do ano no combate ao mosquito. Agora vai-se reforçar o trabalho de acordo com o Ministro Jorge Figueiredo. Há uma palavra de ordem. Limpeza. O Fontão tem que ser limpo permanentemente. As valetas que levam a água têm que ser limpas sistematicamente. Nós temos que colocar, portanto, os medicamentos apropriados para a sua eliminação. Temos que programar a visita extensa das casas da cidade da praia. Somos cerca de 27 mil. 80% das casas terão que ser visitadas com toda a certeza 4 vezes por ano. Temos informação de que a Câmara Municipal já fez uma prévia ação de limpeza dos canais de água. Ela, portanto, assumiu agora com o permisso de continuar e de reforçar, portanto, essa limpeza. Não será só no Fontão ou Combom, será também na Várzea, principalmente aqui no Pecheco, que toda a gente conhece, que é também uma zona onde há muita gente. A delegacia sempre estará e continuará a estar. Claro, a partir de junho reforçará toda essa ação. Atenção redobrada também nos aeroportos para evitar casos importados. Daí que estamos a organizar-nos ao mesmo tempo que a equipa do aeroporto aumentará a sua eficiência e eficácia no sentido de detectar rapidamente a entrada de possíveis pessoas infectadas, que é aquilo que chamamos, portanto, de paludismo importado, que serão o processo que despoleta, portanto, a existência ou o início de uma epidemia interna. Um juntamento terá de ser feito com a comunidade através das associações comunitárias de base, agentes mais próximos dos munícipes. A Delegacia de Saúde, o diretor do programa de luta contra o paludismo, os vetores, eles trabalham sistematicamente com essas associações. Contamos com elas na divulgação, na prevenção, para podermos divulgar junto às casas, junto à população, os meios, as formas de evitarmos. Em janeiro de 2024, Cabo Verde havia sido certificado como país livre do paludismo. É uma conquista que o país não quer perder, embora a possibilidade de ressurgimento de casos seja uma espada que pende sempre sobre o arquipélago. Assim reforça o Ministro da Saúde, é preciso o engajamento de todos. A nível nacional, as autoridades sanitárias têm adotado as medidas preventivas. A decisão sai da reunião de concertação realizada ao fim da tarde de ontem pelo Ministro da Saúde com parceiros na luta antivectorial. Além do Ministro, estiveram na reunião representantes do Programa de Luta Integrada contra Vetores da Delegacia de Saúde da Praia, Câmara da Praia, Polícia Nacional, Proteção Civil e Forças Armadas. Instado a se pronunciar sobre a evolução da Covid-19 no país, o Ministro da Saúde reafirma estar a acompanhar de perto a situação em Cabo Verde, ressalvando tratar-se de um evento mundial, contudo, ainda sem alarde. Há um ligeiro aumento durante este mês, principalmente na Ilha do Fogo, mas também aqui na praia, mas nada que nos indique que temos que tomar medidas, a não ser aquelas medidas próprias relativamente à gripe. Como sabem, a gripe nós temos que ter os cuidados, por proteção facial, um certo afastamento e, portanto, passar a mensagem de que todo cuidado é pouco, apenas isso, mas não temos tido casos de internamento e muito menos de morte, portanto, vamos encarar, vamos acompanhá-lo, como acompanhamos as gripes de uma forma geral e, portanto, caso de alerta, introduziremos as vacinas nas faixas etárias que tragam mais perigo para a vida, a partir dos 65 anos, os portadores de doenças crónicas, etc. Jorge Figueiredo garante que o sistema de saúde está apto e em alerta pronto para responder às eventualidades. Questionado ainda sobre a relação com o pessoal de saúde agora com o PCFR, está aprovado. Jorge Figueiredo responde assim. Foi já aprovado em Conselho de Ministros. A Ministra da Presidência teve o prazer de mostrar todas as condições, as melhorias efetivas que vai haver, quer nas condições salariais
dos profissionais de saúde, quer na sua abrangência. Muitos dos profissionais que estavam com contratos precários serão também absorvidos e haverá uma coisa importante, que começará a contar a partir de 1 de março. Portanto, haverá uma efetiva melhoria das condições salariais e espero que isso resulte também na melhoria do trabalho prestado por cada um de nós em favor da nossa população. Declarações do Ministro da Saúde à margem da reunião de luta anti-vetorial. O PAICV defendeu hoje que o Ministro da Educação não reúne condições para continuar no cargo. O PAICV fala em tentativa da instrumentalização do sistema educativo pelo Governo e contesta a fuga de provas nacionais que alega estar a tornar-se moda no país sem que ninguém seja responsabilizado. Esta notícia tem a assinatura da jornalista Miriam Lopes dos Santos. A forte possibilidade de repetição da prova nacional de inglês do 12º ano devido a uma fuga identificada em algumas escolas foi o ponto de partida para uma conferência de imprensa do PAICV. O deputado Manuel Brito entende que tudo o que está a acontecer no sistema de ensino em toda a sua extensão é responsabilidade do Executivo. É resultado de políticas erradas deste governo de Ulisses Correia e Silva e do próprio Ministro da Educação. Na verdade, isso demonstra grandes fragilidades e lacunas no nosso sistema educativo, implementado pelas políticas do governo do MPD, comprometendo a qualidade do ensino e hipotecando o futuro da nossa juventude. A fuga de provas nacionais está a tornar moda em Cabo Verde e praticamente todos os anos isso tem estado a acontecer e ninguém é responsabilizado. Outro facto que o PAICV considera estranho e grave é uma parte de uma declaração política do MPD ser incluída numa prova de História. É o aparecimento na prova nacional de História de 12º ano de uma parte da declaração política de MPD numa mera tentativa de escamotear a história do país, com tentativas de instrumentalização partidária inaceitável no seio de instituição do Estado, numa autêntica maquiavélice de um governo em fim de ciclo. O PAICV apoia e acredita que o ensino da história cabo-verdiana é fundamental no processo educacional e de formação pessoal e social, e todas as figuras que contribuíram devem ter seu lugar na história, independentemente da sua ideologia. O Ministro da Educação não está a organizar o sistema educativo para responder aos desafios do país, entende o deputado nacional Manuel Brito. E com tantos acontecimentos nos últimos dias, em que o modo operandi deste governo põe em risco o sistema educativo em Cabo Verde, o governo de Ulisses Correia e Silva e o Ministro da Educação deve avaliar se o titular da pasta da Educação reúne as mínimas condições para continuar à frente deste ministério tão importante para o desenvolvimento e o futuro deste país. A lista de transição dos professores com lacunas, a fuga de provas. Para o PAICV, Amadeu Cruz não reúne mais condições para continuar no cargo de Ministro da Educação. A fuga de provas nacionais. Também a declaração política de um partido político, que sustenta o partido que está no poder, com uma declaração política na prova nacional. Isso demonstra, claro, que este governo e o Ministro da Educação quer instrumentalizar, quer implementar a ideologia de um partido político no nosso sistema de ensino. Portanto, no nosso entender, ele já não reúne as mínimas condições para continuar à frente do Ministério da Educação. A PAICV acusa o governo de instrumentalizar o sistema educativo e pede responsabilização no caso de fugas de provas nacionais. PAICV em conferência de imprensa esta manhã. A Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo discutiu, apreciou e aprovou diversos assuntos, incluindo o relatório parcial de 2024, apenas de 20 a 31 de dezembro. A nova tabela de
taxas e emolumentos, a reorganização interna da Câmara, o descongelamento de vagas e recrutamento de mais técnicos através de concurso interno e externo. Todas as propostas receberam apoio do PAICV, enquanto o MPD se absteve ou votou contra, questionando a transparência das contas, os critérios, valores e a real necessidade de ampliar a estrutura e serviços municipais. Jornalista Anabela Varela. A Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo reuniu-se na sua terceira sessão ordinária para discutir diversos assuntos, entre os quais se destacam o relatório de atividades e a conta de gerência de 2024. A Câmara Municipal apresentou apenas 11 dias de atividades, de 20 a 31 de dezembro, justificando que não dispunha de registros da gestão anterior. A bancada do PAICV apoiou essa decisão e apontou várias inconsistências nas contas de gerência do ano completo, conforme explicado pelo líder da bancada, Edmilson Nunes. No relatório, ainda durante algumas inconsistências, principalmente desconto de fazer de INPS, mas que foi transferido para INPS, transferência de dinheiro talvez também do governo para alguns trabalhos fazer no município, mas na transferência para empreiteiros que foi feito de forma integral. Então, há algumas inconsistências que debatemos durante aquele relatório e tem que demarcar ele com o relatório de nós. A oposição, por meio da porta-voz Raquel Veiga, considerou que a Câmara agiu com irresponsabilidade. Houve sim passagem de pasta, tanto o presidente quanto os vereadores da gestão anterior mostram disponibilidade na passar informações, mas tal não foi feito para a Câmara Municipal por motivo realmente de puro despreparo, inexperiência e mesmo de irresponsabilidade, porque informações teve sempre a seus alcances, mas é que fazer uso dela apresentando um relatório bem irrisório de 10 dias apenas da governação no ano 2024, deixando a gestão Alberto Nunes totalmente de fora, o que realmente foi um ato reprovado pela bancada do MPD. Outro ponto abordado foi a proposta da nova tabela de taxas e emolumentos da Câmara, aprovada com 8 votos a favor do PAICV e 5 contra do MPD. A última atualização datava de 2014 e a bancada que sustenta a Câmara defendeu a revisão. A oposição contestou os critérios utilizados para definir os novos valores, classificando-os como exorbitantes. Um artigo bem extenso, de cerca de 93 pontos, onde que notou de subida exorbitante, subidas extremamente exageradas, que eu estou considerando na nossa bancada que é um autêntico assalto ao bolso dos munícipes. Em relação, por exemplo, à compra de jazigos, teve uma subida extremamente alta, que anteriormente era 22.400 escudos, passa para 30.000 escudos. Uma subida extremamente exagerada. Aquele novo taxas também para o município em pé de igualdade com tudo que os outros municípios de Cabo Verde. Houve um ou outro aumento, houve introdução de novas taxas, mas também do saliente lá que municípios que até têm condições que também ser isento de taxas. Não é nada alarmante, aquele que bancário da PDC quer para fazer passo. Também entrou em debate a nova estrutura orgânica da Câmara, cujo principal objetivo é resolver a precariedade laboral e promover os ajustes necessários no quadro de pessoal. O PAICV votou a favor, mas o MPD absteve-se, questionando a necessidade de novos quadros quando a Câmara tem precedentes de despedimentos sem justa causa. Por fim, o PAICV também aprovou o descongelamento de vagas e concursos e a proposta de conceder mais 10 licenças de táxis no prazo de 4 anos. O MPD votou contra o descongelamento das vagas e absteve-se quanto às licenças, alegando dúvidas sobre a real necessidade de mais táxis no município. Manuel Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, reacendeu o debate sobre a transição de pastas durante a apreciação do relatório de 2024 na Assembleia. O chefe da Idilidade acusa a equipa anterior de não ter entregue em tempo útil o relatório de atividades e as contas de gerência, o que teria prejudicado o funcionamento da nova administração. Teixeira também apontou irregularidades nas contas e defendeu a necessidade da atualização nas taxas e emolumentos, justificando que a realidade atual difere substancialmente de 2014. De novo, a jornalista Anabela Varela. O tema da passagem de pastas não é novo e já foi debatido na segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo. Ontem, durante a apreciação do relatório de atividades e das contas de gerência de 2024, o assunto voltou à tona. O edil defende que a equipa cessante deveria ter entregue o relatório de atividades e as contas de gerência prontos para a nova equipa, o que não ocorreu, prejudicando o trabalho da Câmara. No tema que devia partir nós pedir um relatório sabendo que é de excesso de competência fazer
recebe ele para deixar ele pronto. Então, nós não tive competência de fazer aquilo que compete às equipas novas, que é de apenas 10 dias de nós gestão de 2024, foi isso que nos fazia para entregar, para a questão de transparência e de legalidade. Além disso, Manuel Teixeira, presidente da Câmara de Santa Catarina do Fogo, afirma ter identificado irregularidades nas contas de gerência. Não só na conta de gerência, mas justamente nos contatos que nós ficamos a fazer com financiadores, de que as obras que não encontram que estavam em curso, para não poder ter seguimento de que as obras, não fica a deparar com as situações de, por exemplo, placa desportiva de Santas Caldeiras. A princípio não era para Santas Caldeiras, era destinado a tinteira. Depois ele passou para Santas Caldeiras. Não bem conhecemos o valor que foi destinado de financiador, foi 5.000 e destinado apenas 3.000 para aquele lugar. Então, não está falado claramente, mas que tem auto do relatório, que tem auto número 1, que tem relatório, que tem nada. E nós, do que tem que os documentos, do que tem de painel e valores que está bater assim. Quanto às taxas e emolumentos, Teixeira minimiza, afirmando que já era necessária uma atualização, pois as realidades atuais diferem das de 2014. Na questão de terrenos, por exemplo, a nível de Cabo Verde, Santa Catarina é um daqueles municípios que tem terreno mais baixo para metragem quadrada. 350 escudos fora de Cova Figueira e 750 escudos metro quadrado dentro de Cova Figueira. No Ojama, mas teve uma pequena utilização face à realidade do Sanel assim. Mas não teve um reajuste, por exemplo, nesse quesito ali, de apenas de 750 para 1.250, por exemplo. Muito abaixo de valor, por exemplo, que foi especificado para particulares em Achada Furna, com valor, por exemplo, de 2.000 escudos metro quadrado. Então, a hora que não fazer aquela análise ali, não estou dizendo que é tão exorbitante que valores que te trazer impactos negativos para nós munícipes, né, para o funcionamento, mas ele tem um certo equilíbrio que nós fazemos pensando no funcionamento normal de Câmara e também pensando no próprio desenvolvimento e principalmente no munícipe. A Câmara, com o aval da Assembleia, contratará por meio de concurso interno e externo mais 12 técnicos em diversas áreas para reforçar o quadro de pessoal e compensar a saída de alguns elementos para a imigração. Sobre as licenças de táxi, Teixeira reconhece que o número pode parecer exagerado, mas ressalta que em períodos de maior movimento no município, como festas de romaria e festivais, fica claro que há táxis insuficientes. Contudo, admite que caso o mercado não absorva, a Câmara não atribuirá todas as licenças. Complementar o trabalho do Banco de Sangue do Hospital Batista de Sousa para atingir a meta da Organização Mundial de Saúde é um dos principais objetivos da recém-criada Associação Humanitária de Doadores de Sangue de São Vicente. A apresentação pública decorreu esta manhã na Praça Dom Luís, no Mindelo, assinalando este Dia Mundial do Dador de Sangue. Esta é uma reportagem que tem a assinatura da jornalista Patrícia Martins. A Associação Humanitária de Doadores de Sangue de São Vicente surge em resposta a um desafio lançado aos doadores regulares pela equipa do Banco de Sangue do Hospital Batista de Sousa e tem como principal objetivo ser um complemento desse serviço, explica o presidente Manuel Fortes. Servir de um complemento ao Banco de Sangue do Hospital Batista de Sousa e divulgar mais a questão da dávida voluntária de sangue junto da população, para a gente atingir um meta do OMS que é cerca de 1 a 3% da população ser doador voluntário ativo. A estratégia é conseguir, primeiro, legalizar a associação, estabelecer parcerias junto ao hospital, junto também das estruturas de saúde, um certo acolhimento, não é bem benéfico, mas, por exemplo, para quando um associado dirigir a uma estrutura de saúde, para ter um atendimento um bocadinho diferenciado, um atendimento amigo. E também a intenção final é que, junto ao Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde cria um estatuto do doador, de modo a ter outras paragens, permitindo de forma legal ter algum suporte junto das estruturas de saúde. Uma iniciativa saudada pelo Hospital Batista de Sousa, diz a presidente do Conselho de Administração, Helena Rodrigues. Não tem incentivado ao longo dos anos a criação da Associação de Dadores de São Vicente de forma organizada para poder trabalhar institucionalmente no Hospital Batista de Sousa. Então, nós a registrar com grande satisfação
que há poucos dias eles conseguiram formalizá-lo e hoje não tenta dar publicamente a conhecer e tentar angariar a partir de hoje mais associados. Neste momento não tem mais de 1000 dadores regulares e ativos. Esses 10.000 é ao longo do tempo, portanto tem tido renovação, ou por motivos de saúde, ou por idade, ou outras razões. Ele é dinâmico, ele é cíclico, mas não tem um número de mais de 1000 regulares que devem ser dada regularmente ao longo do ano. No Banco de Sangue do Hospital Batista de Sousa registra-se desde 2009 dádiva de sangue de forma voluntária e espontânea. Carlos Vicente orgulha-se de, até este momento, ter feito 65 doações. É vontade própria, não está dando amor, está ficar contente sempre para não estar dando. E me sinto direito, todas as vezes como dá, ficar contente. Não estou Deus da vida, mas vamos continuar a dar sempre. Me teve 63 já no dia 8 de agosto, já me fazia 65 doação a dias. Primeira vez, um sobrinho de minha tive um bebê, ele está despejando capa da sangue, eles chamavam-me da sangue. Diz que ele tempo agora, fica sempre a não está gostado, se tudo só, pelo menos dá 1 ou 2 vezes, seria bom, porque o banco de sangue está a ficar satisfeito. Tem 2 filhos que está a dar, tem levado algumas pessoas, estou a ficar contente sempre quando não está a dar sangue, me sinto feliz. Doar sangue faz toda a diferença na vida de alguém. É esta consciência que leva Otelma Borges a ter este gesto simples que pode salvar vidas. Minha bióloga, então tem toda a consciência da importância da doação de sangue. Por exemplo, cada vez que doar, até 5 vidas pode ser salvado só com uma única doação de meu. E também porque há muitas pessoas familiares que precisam de doações, por exemplo, na maternidade. Então tenho que ter plena consciência de maneira que ele faz toda a diferença na vida de pessoas. Ainda por cima, meu O, embora O negativo, ele é um doador universal. O positivo, na realidade, é o grupo que é mais comum na Cabo Verde. Então, se tiveres doação do O positivo, é de extrema importância. Então, como é O positivo, procurar manter a doação ali e fora. Me doar na Portugal, me doar na Espanha, ou seja, onde é que não está bem, geralmente não está a procurar sempre meios de conseguir doar. Para me gerar ele é diferente para um, para me gerar é mais pouco. A gente está a recuperar na 24 horas aquele sangue que a gente doa, a gente recupera ali, a gente pode ter vida relativamente normal. O que eu tenho que fazer é só descansar um bocadinho mais. Não está a fazer nenhuma diferença do tipo, está a ficar doente, está a ficar fraco. Não, a gente não está a ficar nada disso. Dia Mundial do Dador de Sangue assinalado no Mindelo com a apresentação da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de São Vicente, criada na semana passada e que para já conta com cerca de 20 membros constituintes, mas mais de 60 pessoas já manifestaram vontade em fazer parte da associação, que neste momento está, segundo a direção, em fase de registro junto das autoridades. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol está a apresentar hoje o projeto Tubarões nas Comunidades, uma iniciativa dirigida aos jovens em sub-15, com enfoque na inclusão social através do desporto. O evento conta com a presença do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, para quem o projeto é de extrema importância e diz que tanto a sua tutela como a da Justiça serão parceiras naquilo que for necessário. A reportagem tem a assinatura da jornalista Miriam Lopes dos Santos. O projeto Tubarões nas Comunidades deverá começar pela Praia e Mindelo, mas com perspectiva de alargamento. O objetivo é promover uma convivência mais saudável entre os jovens através do futebol, tentando prevenir as situações de conflito com a lei. Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, aponta que as ações serão levadas a cabo semanalmente. Tentando, digamos, criar um ambiente, um espírito de convivialidade entre os jovens, portanto, através do futebol e com a contribuição da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O projeto vai iniciar, portanto, Praia e São Vicente. Pretendemos alargar onde é possível, mas aqui, portanto, vamos trazer jovens periodicamente, definimos semanalmente, para o centro de estágio, para participarem num jogo amistoso de futebol entre os bairros. Depois há palestras, há outros temas também a serem desenvolvidos nesse projeto e também criar um momento de convívio entre os jovens. Penso que é um projeto com uma vertente social muito forte. Não temos ainda uma meta, mas queremos, em termos de faixa etária, queremos estar entre os 12 e os 16, segundo estudos que existem, pelo menos aqui na Praia. Portanto, é faixa etária onde há um número bastante grande de jovens que estão nessa delinquência. A
FCF tem acesso a outros fundos, mas o Ministério que tutela a Juventude e Desporto irá apoiar em tudo o que venha a ser necessário, assegura o Ministro Carlos Monteiro. Já conversamos sobre isso, vamos estar completamente abertos a estabelecer parcerias em todos os aspectos que forem necessários, porque, como eu disse, a importância é máxima. É a intervenção direta na comunidade, é trabalhar a mente dos adolescentes e jovens para o seu presente e futuro. Portanto, a partir de agora começamos essa colaboração e tudo aquilo que for necessário para a sua implementação, de facto, nós vamos estar ao lado da Federação a fazer, e dizer também que não vai ser só o Departamento de Desporto e Juventude no Governo. Temos aqui a Sra. Ministra da Justiça, porque fazem também um trabalho de intervenção muito forte e vão ser também parceiros na sua implementação. O projeto Tubarões nas Comunidades da Federação de Futebol complementa a iniciativa que também o Instituto do Desporto e Juventude está a levar a cabo. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto diz que as ações são decididas pelas comunidades. O IDJ nas comunidades acontece normalmente num sábado. Este é o primeiro sábado, a Charla Santo António. Seguirão outras zonas, outras localidades, mas a sua preparação é feita durante um mês com os próprios líderes comunitários. Tudo aquilo que acontece é aquilo que as próprias comunidades pedem. E levamos desporto, levamos questões da juventude, levamos players de diferentes setores da sociedade para estarem com os líderes associativos, para estarem com as pessoas no próprio bairro e, a partir daí, falar-se de toda a problemática, de tudo aquilo que interessa para o próprio bairro. A apresentação do projeto Tubarões nas Comunidades da Federação Cabo-Verdiana de Futebol contou também com a presença da Ministra da Justiça. A Égua Triana venceu pela primeira vez a corrida de cavalos, realizada no âmbito das festas do município do Paúl e de Santo António das Pombas. A edição 2025 da competição contou com a participação de 11 cavalos, 10 de Santo Antão e um de São Nicolau. Arilícia Rodrigues. A Égua Triana da Ribeira Grande conquistou pela primeira vez o lugar mais alto do pódio na tradicional corrida de cavalos, realizada no âmbito das festividades do Dia do Município do Paúl e de Santo António das Pombas. Montada por Énio Santos, Triana superou os restantes 10 concorrentes, garantindo uma vitória marcante para o jockey. Me senti feliz, dá uma obrigada ao clube, ver-se campeão Gavroche, foi da lá que comecei, hoje já dá mais uma oportunidade para ganhar outra corrida. É para dizer que não sem palavra para este também. É bastante emocionante. Bastante emocionante, senhora. E como é que foi a preparação para as corridas? Até uns corridas que não teve vindo de correr, mas mesmo ele é o que está a fazer a preparação porque a grinha assim de viver na São Centro, mesmo praticamente não devia só bem correr. Então foi tranquilo? Já, foi tranquilo. A Relíquia ficou com a segunda posição, resultado de grande significado para o proprietário Benito Duarte, que quase abandonou o hipismo devido à perda de 3 cavalos. Nós praticamente não tinha desistido de hipismo, porque há 6 meses atrás morreram os 3 cavalos no sentado ao sol. Depois bem animamos comprar a Relíquia, no bem preparar ele que ele deve fazer uma boa prestação. E acho que não fez uma boa prestação. Nós adversários valorizaram o segundo lugar. A corrida decorreu na normalidade, salvo uma ou outra reclamação, consideradas normais pelo presidente da Associação de Hipismo de Santo Antão, Tito Lívio. Houve algum ruído, não sei, mas que é normal. O staff não aceitou a posição que o cavalo ficou, mas é normal. Das críticas que fizeram, apontaram para a associação, é normal, isso acontece. E nós estamos preparados também para receber isso, porque isso, como eu já tinha dito, que é normal acontecer no desporto. Da parte da Câmara Municipal, o vereador do Desporto, Silvino Sousa, reconheceu que as condições da pista não foram as melhores este ano, mas garantiu melhorias para a próxima edição. E nós não acreditamos que o próximo ano prometer que ser ainda mais criar melhores condições, sobretudo nessa pista, não tentar fazer antecedência, não dar-nos máximo, tentar fazer que mais cedo para proprietários de cavalo podia fazer essa estreia na pista, mas não foi possível devido a as circunstâncias dessa pista que ele tinha encontrado.
O evento incluiu também uma homenagem póstuma a António Duarte pelo contributo que deu ao hipismo na Ilha das Montanhas. Segundo o último dia de baile popular no Polivalente Bonzim, no Paul, terminou na manhã de hoje, sob o signo de muito civismo. Artistas de renome a nível nacional e internacional subiram ao palco das festas de Santo António das Pombas, levando o público ao delírio. De novo, a jornalista Arelísia Rodrigues. Rodgi foi o primeiro a subir ao palco, dando início à segunda noite do baile, com uma atuação vibrante e cheia de carisma. Sensação de dever cumprido, é sempre um prazer chegar na casa. É um público ali no Paul, é um público que já não tem de muita história musical. Diretamente da Guiné-Bissau, Micas Cabral fez sua estreia solo no Paul, marcando um momento especial e sendo calorosamente aplaudido pelos presentes. Foi maravilhosa, diferente. Eu tenho o hábito de vir a Santo Antão sempre com os Tabanca Jazz. Desta vez recebi um convite da Câmara e do Tito Paris para estar aqui a solo. Pouco depois das 4 horas da madrugada, Bugui Martins subiu ao palco com um repertório repleto de temas conhecidos que foram entoados em uníssono pelo público. Primeiramente, te agradeço Santo Antão para a dimensão que sempre, horas que o pessoal está recebendo de uma maneira que estava sempre feliz, não se esperava. Na mesma onda vibrante, Jennifer Dias foi recebida com uma calorosa festa, marcando sua estreia no município em grande estilo. É exatamente a primeira vez na Paul. Foi muito bom, muito intenso. Gosto de partilhar com o público. Era a minha primeira vez, então é uma boa recordação para mim. E ninguém arredou o pé, pois o favorito dos paulenses estava prestes a subir ao palco. Ferro Gaita entrou em cena já na manhã deste sábado, trazendo a energia contagiante que fez toda a plateia dançar, do mais novo ao mais velho. O presidente da Câmara Municipal do Paul, Adilson Fernandes, fez um balanço positivo da primeira festa do município realizada pela sua equipa, destacando que o evento decorreu sob o signo de civismo e união. O balanço é extremamente positivo, superado a expectativa de toda gente extremamente satisfeito com atividades que nós não proporcionamos, porque há muito não se via um Paul dessa forma, toda gente festejar na paz, na tranquilidade e na harmonia, de modo que nós estamos extremamente satisfeitos. O civismo foi tónica dominante durante todo esse mês de festa que nós tive ali no município e nós acreditamos que nos próximos tempos nós continuamos nessa mesma senda. O programa da festa do Paul termina neste sábado em Cabo de Ribeira com atividades culturais. E o Irão afirmou hoje que as negociações nucleares com os Estados Unidos não fazem sentido após os recentes ataques israelitas contra alvos militares e nucleares iranianos. Desde 12 de abril, Irão e Estados Unidos realizaram 5 rondas de negociações indiretas com a mediação do Oman, apesar de desacordos significativos sobre o programa de enriquecimento do urânio iraniano que Washington procura travar. A mais recente ronda de negociações teve lugar em 23 de maio e estava prevista uma nova sessão para este domingo em Mascate, agora incerta na sequência dos ataques israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas. Em resposta, o Irão lançou na noite de sexta-feira pelo menos 3 mísseis contra Tel Aviv, provocando 3 mortos e cerca de 38 feridos, segundo a imprensa israelita. Nos bombardeamentos que avisaram cerca de 100 de alvos iranianos, morreram o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, o general Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da mesma cooperação. Em outros responsáveis militares, ao todo os ataques causaram 78 mortes e deixaram 320 feridos. Entre os alvos israelitas atingidos destacaram-se a principal central de enriquecimento do urânio do Irão, em Natanz, que sofreu danos, bem como a instalação de Fordow, além de bases aéreas e militares. 13h33. Está concluído o jornal. A esta hora, as notícias regressam logo mais às 19h. A todos, a continuação de boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV
O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.